A paz do Senhor, como você está nesse dia? Vai tudo bem contigo, com a tua família, com a tua casa? Eu espero que tudo esteja bem. Estamos mais uma vez aqui, trazendo café com palavra, uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Glória a Jesus! E o texto de hoje está em 2 Samuel, capítulo 5, em versículo 24, vamos ler? E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então, adiante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Glória a Deus. Estamos diante da poderosa palavra de Deus, de uma história linda que toda vez que eu leio essa palavra, eu não consigo não chorar, porque essa palavra é maravilhosa, como toda a palavra de Deus. Glória a Jesus. Estamos diante de um cenário em que Davi já tinha sido proclamado rei sobre todo Israel. Ele reinou em Hebrom. Chegou um tempo em que todas as tribos se reuniram e vieram a Hebrom e proclamaram rei sobre todo Israel. Então Davi estava reinando neste cenário ao qual nós estamos falando hoje. Ele já estava reinando sobre todo Israel. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, eles subiram contra Davi. E Davi também desceu a fortaleza, porque Davi ele não fugia de guerra não. Davi ele era um guerreiro valoroso, corajoso. E Davi desceu a fortaleza e ele consultou ao Senhor. Versículo 19 fala que Davi orou dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas minhas mãos. E o Senhor disse a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Glória a Deus. É tão maravilhoso esse exemplo que Davi deixou para nós. Ele consultava ao Senhor. Ele orava, ele buscava, ele queria saber se Deus estava com ele naquela guerra. Porque às vezes nós enfrentamos guerras que o Senhor não está conosco. E nós vamos perder. São guerras perdidas. Todas as guerras que você entrar, que Deus não estiver com você, você já perdeu. Já perdeu. Davi, ele ensina isso para nós. Senhor, o Senhor vai me entregar, o Senhor está comigo. E o Senhor disse: certamente entregarei. Vai. Glória a Jesus. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como o que rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Glória a Jesus. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo com Davi: honrar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor depois de uma guerra, de uma batalha vencida. Davi, ele disse: rompeu o Senhor meus inimigos diante de mim. Ele não atribuiu a ele aquela vitória. Primeiro ele perguntou: Senhor, o Senhor vai entregar nas minhas mãos? Porque ele não confiava no braço dele. Ele não confiava na força dele, ele confiava no Senhor. E quando ele venceu os inimigos, ele disse: o Senhor os rompeu diante de mim como se rompe águas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E o versículo finaliza assim: por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Sabe o que eu acho bonito? Quando eu leio a Bíblia, essas histórias de homens de Deus, e principalmente Davi e os seus antepassados, os patriarcas, eles sempre davam nome aos lugares. Quando Moisés venceu os amalequitas, e naquele episódio que ele ficava sobre o monte com mãos erguidas, enquanto Josué lutava com seus homens, no versículo 15 do capítulo 17 de Êxodo, Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Aleluia! É uma forma de se lembrar do que Deus fez.
é uma forma de honrar o nome do Senhor. Ele fez aquele símbolo ali, aquele marco naquele lugar. Grandes homens de Deus fizeram isso. Aleluia, Jacó fez isso. Ele, naquele lugar qual o Senhor, os anjos subiam e desciam, onde ele encostou ali aquela noite sobre a pedra e dormiu. Ele colocou naquele lugar o nome Betel. Ele disse: essa é a casa do Senhor. Aleluia. É tão maravilhoso nós lermos a palavra e aprendermos com homens de Deus, que têm experiências com Deus, que têm vida com Deus. E eu acho muito lindo isso de dar nome a lugares, dar nome a momentos que o Senhor vem com vitória. No versículo 22 diz que os filisteus tornaram a subir e estenderam no vale dos Refaíns. Os nossos inimigos, eles não desistem. Isso é mais motivo para nós não desistirmos da nossa luta, da nossa guerra diária. Louvado seja Deus, porque o nosso inimigo não desiste. Por que nós vamos desistir? Vamos continuar lutando, vamos continuar enfrentando. Glória a Deus. E Davi consultou o Senhor mais uma vez e o Senhor disse: não subirás, mas rodeia por trás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. O nosso Deus é Deus de estratégia. Deus dá estratégia para nós. Quando nós consultamos a Deus, quando nós oramos e pedimos direcionamento, o Senhor direciona. Davi, ele já tinha um histórico de consultas a Deus naquilo que ele ia fazer. Quando nós consultamos a Deus sobre o que nós vamos fazer e Deus nos orienta e nós obedecemos, começa-se uma jornada de andar com Deus, de comunhão com Deus. Nós vamos pedindo a orientação de Deus e Deus vai nos orientando, Ele vai falando conosco. Então se torna uma jornada de comunhão. Deus vai te dando comandos e você vai andando com Ele, vai recebendo dele a orientação, vai obedecendo. Enquanto mais você faz isso, mais o Senhor te orienta, mais Ele te dá comandos. Como Deus vai dar comando para mim, para você, se Ele sabe que você não vai obedecer? Deus, Ele dá comandos para quem obedece. Se Ele te dá um comando e você não obedecer, por que Ele vai te dar outros comandos? Ele sabe que você não vai obedecer. Então, quanto mais nós obedecemos os pequenos comandos de Deus, mais Ele nos dá grandes comandos. E Ele vai nos direcionando e nos guiando em uma vida de obediência a Ele. Glória a Jesus. Versículo 24, estamos lendo 2 Samuel capítulo 5. Versículo 24 diz: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor já tinha programado tudo. Olha, você não vai de frente com eles, não. Você vai rodear por trás, na frente das amoreiras. E quando você ouvir o estrondo de marcha na copa das amoreiras, você vai saber que o Senhor já saiu diante de ti. Então te apressa. Quando você ouvir o som, te apressa, porque o Senhor já saiu para ferir o arraial dos filisteus. Aleluia. Quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos o direcionamento dEle, Ele vai na frente. Aleluia. Ele disse para Davi: você vai ouvir o som de marcha, porque o Senhor já estava com o exército dele marchando na frente. Este é o nosso Deus. Eu sempre falo isso, este é o nosso Deus. Eu estou aqui apresentando o Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui mostrando, através da palavra dele, o Deus que eu sirvo. Aleluia! E você que ainda não serve a um Deus assim, eu te convido a servi-lo nesse dia. Tenha esse Deus contigo. Aleluia! Com Ele é certeza de vitória. Aleluia! Ora, fala com Ele, ouve os comandos dEle, obedeça e tenha uma vida triunfante na presença de Deus.
Aleluia. E Davi fez assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Com Deus é certeza de vitória. Então consulte ao Senhor. Ande na direção de Deus. Busque o direcionamento. Consulte ao Senhor, assim como Davi consultou. Senhor, Tu estás comigo nesse propósito, nesse projeto. E é assim que a Bíblia fala que nós temos que consagrar ao Senhor os nossos planos para que eles deem certo. Consagre ao Senhor tudo que você for fazer. Consagre diante de Deus. Pergunte para Deus. Trace um plano. A Bíblia diz: dos homens são os planos do coração, mas a resposta certa vem de Deus. Mas dos homens são os planos do coração. Tem que ter plano, tem que ter propósito, tem que ter projeto. E aí sim você vai colocar tudo diante de Deus. E Ele vai dizer se Ele está com você ou não. Ele vai dizer se está com você ou não. Mas você também pode orar dizendo: Senhor, coloca os Teus planos no meu coração. Coloca os Teus projetos no meu coração. Porque aí quando vier aquele projeto, você vai saber que foi de Deus. Porque vem a confirmação no seu coração de que Deus está com você, de que Deus te deu aquele plano, aquele projeto para você realizar. E aí vai dar tudo certo e o nome do Senhor será glorificado. Às vezes vai parecer difícil de realizar assim. Os inimigos vão se levantar. Os nossos inimigos, que é o diabo e os seus demônios. Mas do Senhor vem a nossa vitória. É Ele que nos garante vitória. E nós vamos andando, continuamos marchando, seguimos em frente, não desistimos. Porque nós temos um Deus que nos direciona, um Deus que vai na frente, um Deus que peleja as nossas guerras, um Deus que vence por nós. Aleluia! Que Deus te abençoe nesse dia, que a graça e a paz do Eterno estejam sobre você. Que o Senhor te guarde, guarde a tua mente, guarde o teu andar, guarde o teu falar. Que o Senhor seja contigo. Um grande abraço para você. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui, Baal Perazim.